E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Chegamos a 3.000 mortos no Japão. Número de mortes por coronavírus no Japão chega a 3.000. O número de mortes no Japão devido ao novo coronavírus chegou a 3.000 na terça-feira, ontem, em meio a temores de que um recente aumento nas infecções possa prejudicar ainda mais o sistema de saúde do país. O número de mortes em todo o país em dezembro, ultrapassando os 800, já é mais do que o dobro das 382 registradas no mês anterior. Um registro de 53 mortes em um único dia foi relatado na semana passada. Eu gravei esse vídeo. As infecções cumulativas no Japão ultrapassaram os 200.000 na segunda-feira. O número de mortes relatadas diariamente caiu para menos de 10 em alguns dias em novembro, mas aumentou acentuadamente, a partir do final do mês, no caso assim, desde o final do mês passado, com mais de 40 mortes registradas em vários dias em dezembro. Tóquio e 7 prefeituras, no caso, Hokkaido, Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Osaka e Hyogo, todas com grandes populações, foram responsáveis por cerca de 80% das mortes relatadas em dezembro na segunda-feira. Dá para vocês terem ideia de que as cidades grandes o bicho está pegando pro lado de cá. O aumento no número de casos graves entre a população idosa é um grande motivo na preocupação. A taxa de casos graves em comparação com as pessoas nas faixas dos 30 anos foi de 25 vezes maior para as pessoas na faixa dos 60 anos, 47 vezes maior nas faixas dos 70 anos e 71 vezes maior entre as pessoas de 80 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Então você vê que está havendo infecções em casa e nas instituições médicas que salvaguardam os idosos, tipo assim, asilos e etc. A disseminação do vírus levou a um aumento no número de pacientes hospitalizados de casos graves, disse Takagi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. Será difícil administrar o tratamento médico geral em conjunto, com a pandemia, disse Wakita, que também preside um painel governamental de especialistas médicos. Na segunda-feira, a Associação Médica Japonesa e 8 outras organizações de saúde declararam estado de emergência médico. Mas o primeiro-ministro Yoshihide Suga se negou à necessidade de declarar outro estado de emergência nacional, que levaria às restrições sociais e empresariais. Tudo que o Suga não quer é fechar a roda da economia. Não importa se o povo vai se lascar inteiro. Desde que a economia continue rodando, para ele está tudo bem. Foi o que já deu a entender, desde quando ele entrou no poder até agora. Tá? Ele só fechou, como é que se fala assim, barrou o Go to Travel, que vai começar dia 28, porque ele está perdendo apoio político. Se não fosse isso, ele também não tinha tirado o Go to Travel não, porque ele bate em cima. Toda vez que ele fala, ele bate em cima. Não há evidências que a campanha do turismo aqui no Japão está levando à disseminação do coronavírus. Não há evidência. Então, para ele tem que ter evidência. Se não tem evidência, então o povo que se lasque, que se vire. Por isso que eu sempre falei nos vídeos, não espere o governo tomar providências. Porque você vê que o governo não tomou providência nenhuma e o Japão está aí, no que está indo. Estava muito bem até o mês passado. Chegou na metade do mês passado, a coisa degringolou, que a coisa tá esse caos todo aqui no Japão. Que dá para vocês terem ideia. Então muitas pessoas, muitas famílias vão amargar nesse final de ano. Por isso que eu peço para vocês, tome cuidado para sua família não amargar nesse final de ano também, com alguma morte ou alguém enfermo dentro de casa, no caso com coronavírus, que não sabe se vai ficar vivo, se vai ser curado e etc. O governo metropolitano de Tóquio confirmou outros 563 casos de coronavírus na terça-feira, ontem. E elevou seu alerta sobre pressão do sistema médico para o nível mais alto, na semana passada. Então, desde semana passada já está no nível 4, que é o nível mais alto, tá? Na escala aqui do Japão para o coronavírus. E não é só no caso assim, Tóquio,
tá? Guma também entrou, Aichi também já entrou, tá? E tem outras cidades também que já entraram, tipo Hokkaido também já entrou, Osaka já entrou também, e tem outras cidades. Como o governo central se recusa a fazer alguma coisa, o velho Suga lá, o primeiro-ministro, ele se recusa a fazer alguma coisa, porque ele não quer parar a roda da economia, as prefeituras estão fazendo, meio que porcamente, mas estão fazendo alguma coisa. Porcamente que eu falo assim, eles colocaram leitos? Sim, colocaram leitos, mas não tem profissionais de enfermagem, então eles não podem usar todos os leitos que eles disponibilizaram. Para quem tem alguma dúvida disso, só dá uma googlada ou vê nos outros vídeos que eu já gravei aqui no canal, né? Aichi é um exemplo deles. A Aichi colocou mais de 2.000 leitos e não pode usar todos, porque falta profissionais de saúde. A mesma coisa a Osaka. A Osaka só pode inaugurar um hospital temporário, uma ala temporária só para coronavírus, porque o exército japonês mandou enfermeiros para lá, senão não poderia ter sido aberto também. Porque muitos profissionais já não tinha muito, né? E os que tem estão ficando cansados. Chega uma hora que cansa, né? E muitos pedem a conta. Estão saindo do ramo. Por quê? Não aguenta, né? É dia após dia direto, vendo morte. Chega uma hora que o psicológico da pessoa cansa também. Além que esse final de ano muitos hospitais, como muitas empresas, não vão pagar o bônus de inverno, porque eles falam que caiu a arrecadação, que não sei o que, parará, contenção de despesa. Então eles não vão pagar o bônus de inverno. E nisso desanimou muita gente. Porque já trabalha pra cacete, como é que se fala. E não vai ganhar, e tem direito a bônus e não vão ganhar o bônus, então é melhor não trabalhar. Vai para outro ramo. É o que muitos pensam. Foi o que muitos fizeram aqui no Japão. Infelizmente acontece, né? Vai fazer o quê? Eu não tiro a razão deles não. Porque desde o princípio do coronavírus, para quem vem acompanhando as notícias, vê o que os profissionais da saúde estão passando, os da linha de frente estão passando. E ficar vendo morte atrás de morte, chega uma hora que o psicológico da pessoa vai pro beleléu. Como já houve casos de enfermeiros que se suicidaram, tá? Porque não aguentou a pressão. Fora que eles passam também com discriminação do público, né? Ah, sua família tem coronavírus, sua mulher não tem coronavírus. Passa por discriminação. É complicada a discriminação, principalmente com as pessoas que estão cuidando da vida dos outros. Eu acho uma puta de uma palhaçada. Um preconceito nojento. Mas falta de empatia, né? São pessoas que só olham para o próprio umbigo, infelizmente. E nesse ponto, um dia vai saber se essa pessoa vai parar num leito de hospital com coronavírus. Pode acontecer. Como aconteceu já, né? Eu não lembro se foi na Rússia. Tá? Teve uma pessoa que ficava gravando vídeo. Ah, eu não acredito em coronavírus, não acredito em coronavírus. Era um cara que é até um fisiculturista. Ah, isso aí é balela, coisa que não sei o que. O cara pegou coronavírus e não durou 2 semanas. Pagou a língua, né? Pagou. Karma, pô. Que se faz, que se paga. Então realmente tem que tomar cuidado, né? Com o que fala, como age, porque senão traz consequências, diretamente ou indiretamente. Mas acontece. Depois vai falar que Deus é ruim. Complicado, né? Então, procurem se cuidar, tá? Se continue usando máscara, usem máscara, assim, tape o nariz. Não usa assim não, tá? Assim, porque assim não resolve. Tá? Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas na rua usando desse jeito. Como teve aquela campanha no Brasil também, falando sobre isso. Só que usando outras vestimentas, tipo cueca e esse tipo de coisa, para mostrar a forma que se usa a máscara. Tá? Higienizar as mãos, distanciamento social, tá certo? Porque você vê que teve muitas famílias que muitas pessoas trouxeram o coronavírus para dentro de casa. Acabou infectando a avó, avô, olha aí. Vai amargar um final de ano. Triste no hospital ou se não falecer, né, nessa brincadeira toda. Cruzar os dedos para que não, para diminuir o número de mortes, porque perderam a vida assim é complicado. Mas como diz, ninguém morre antes da hora, tá certo? Então nessa brincadeira toda tem que procurar se cuidar, fazer a sua parte também. E é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.